Meu nome é Luísa, e trabalhei como garota de programa por quase 5 anos nas ruas de São Paulo. Não é uma história da qual eu me orgulhe, mas também não me escondo mais atrás de mentiras. A vida me empurrou para esquinas mal iluminadas quando o desemprego e o despejo bateram à minha porta ao mesmo tempo. Eu tinha 23 anos, sem muitas opções, e com um diploma que não me garantia nenhuma entrevista. Encontrei na noite uma saída temporária, que acabou durando mais do que eu imaginava. Na profissão, aprendi cedo que existem regras não escritas para sobreviver. Nunca entrar em carros com mais de um homem. Sempre avisar alguém para onde você está indo. E o mais importante, confiar no próprio instinto. Foi essa última regra que eu quebrei numa noite de quarta-feira, em junho de 2019. O inverno paulistano mostrava suas garras com uma garoa fina e insistente que encharcava minha jaqueta de couro sintético. A Avenida Industrial, onde eu costumava ficar, estava quase deserta. O frio afastava tanto os clientes quanto as colegas de profissão. Já passava da meia-noite, e eu só tinha atendido 2 clientes, mal o suficiente para cobrir o aluguel que venceria dali a 3 dias. Foi quando um Corolla prata, modelo antigo mas bem conservado, parou próximo à calçada onde eu me abrigava sob uma marquise desbotada. O vidro desceu lentamente, revelando um homem de uns 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de armação fina, e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele se apresentou como Augusto, médico de um hospital particular da Zona Sul. A voz era calma e educada, quase reconfortante, considerando o frio da noite. Quanto pelo programa completo? Perguntou sem rodeios, mas com um respeito incomum para quem anda pelas ruas. Informei o valor. Ele aceitou, sem questionar. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Clientes que não pechincham geralmente escondem outras intenções. Mas o frio e a necessidade embotaram meu julgamento. Quando ele sugeriu irmos a um motel na Zona Leste, algo dentro de mim hesitou. Era longe demais do meu território habitual. Prefiro os motéis aqui perto. Tentei manter o controle. Pago o dobro se formos para lá. É mais discreto. Você entende minha posição no hospital. Disse isso enquanto abria a carteira recheada de notas de 100. E, mais uma vez, o dinheiro falou mais alto. Com aquele valor, eu pagaria o aluguel e ainda sobraria para as contas atrasadas. Antes de entrar no carro, enviei uma mensagem rápida para Débora, uma colega que sempre trocava informações comigo por segurança. Corolla prata, placa tal. Motel na Zona Leste. Médico chamado Augusto. Durante o trajeto, ele manteve uma conversa surpreendentemente normal. Falou sobre trânsito, clima, perguntou se eu tinha estudado. Quando mencionei meu diploma em administração, ele pareceu genuinamente interessado. Por alguns minutos, esqueci completamente que estava indo para um programa. Me senti tratada como uma pessoa, não como um produto. Uma raridade que acabou derrubando ainda mais minhas defesas. Quase 40 minutos depois, percebi que estávamos nos afastando das áreas urbanas. Menos prédios, mais terrenos vazios. A iluminação pública era cada vez mais escassa. O motel é longe assim? Perguntei, com um arrepio na nuca. Estamos quase chegando. É mais reservado. Você vai gostar. 10 minutos se passaram e nada de motel. Estávamos em uma estrada secundária, cercada por mata fechada. Meu celular mostrava apenas uma barra de sinal. Tentei abrir o GPS discretamente, mas apareceu sinal perdido. Acho que vou voltar, falei, tentando manter a voz firme. Augusto desacelerou. Por um instante, isso me trouxe alívio. Mas, sem aviso, ele virou numa trilha de terra escondida entre as árvores. O carro chacoalhava à medida que avançávamos. Minhas mãos tremiam enquanto tentava desbloquear o celular para ligar para alguém. Não tem sinal aqui, disse ele, casualmente, como se lesse meus pensamentos. Foi então que vi a transformação. O sorriso educado sumiu. No lugar, um olhar vazio, mecânico.
Seus olhos agora brilhavam com algo perturbador. Você sabe quantas como você desaparecem todo ano? Perguntou, em um tom frio, sem emoção. Ninguém procura. Ninguém realmente se importa. Meu corpo congelou. Não consegui gritar. Mal conseguia respirar. O carro parou numa clareira, diante de uma construção baixa, semelhante a um galpão abandonado. Nenhuma luz, nenhum outro veículo. Apenas o silêncio da mata e o som distante de água correndo. Chegamos, disse ele, desligando o motor. Mas então, algo inesperado. Um farol rompeu a escuridão atrás de nós. Outro veículo se aproximava. Augusto praguejou baixinho, visivelmente irritado. Era uma caminhonete velha. Dela desceu uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque desalinhado, roupa simples e uma espingarda apoiada no braço. Doutor Augusto, disse ela, firme. O senhor de novo na minha propriedade. Eles se conheciam. Ela se chamava Dona Ivone. Me perdi a caminho de Itacoaquecituba. Respondeu ele, tentando recuperar a postura. Como da última vez. E da anterior? O senhor nunca aprende, né? Disse ela, aproximando-se. Moça, você tá bem? Antes que eu pudesse responder, Augusto ligou o carro bruscamente. Dona Ivone ergueu a espingarda. Desliga esse motor agora, ou eu estouro os pneus. Ele obedeceu. Contrariado, ela me chamou. Com as pernas bambas, saí do carro e corri para perto dela. Essa é propriedade privada, doutor. E o senhor sabe que está proibido de passar por aqui desde o que aconteceu com aquela outra menina. Senti o sangue gelar. Que menina? Que galpão? Isso é difamação. Protestou ele. Sou um médico respeitado. E eu sou uma velha com uma espingarda carregada. Agora vá embora. Da próxima vez, eu atiro primeiro e pergunto depois. Ele hesitou. Então deu a partida e desapareceu na escuridão. Mas antes de partir, me lançou um olhar que jamais esquecerei. Não era ódio, nem frustração. Era uma promessa silenciosa. Quando ele sumiu, minhas pernas cederam. Dona Ivone se abaixou ao meu lado. Você tá segura agora, disse ela, com a voz mais suave. Vamos entrar. Tá frio aqui fora. A casa dela era simples, mas acolhedora. Me serviu um chá quente. Enquanto eu tentava me acalmar, contou sua história. Sua propriedade fazia divisa com aquele galpão. 2 anos antes, encontraram o corpo de uma garota lá. Trabalhava na noite, como eu. Vi o carro dele por aqui várias vezes antes disso. A polícia não conseguiu provar nada, mas eu sei o que vi. Ela me deixou usar o telefone fixo para chamar um táxi. Enquanto esperávamos, me mostrou uma pasta cheia de recortes de jornal sobre desaparecimento de garotas de programa na região. Em alguns casos, os corpos foram achados. Em outros, sumiram para sempre. Ninguém investiga a fundo. Para eles, são só prostitutas envolvidas com drogas ou que fugiram. Quando o táxi chegou, ela recusou meu dinheiro e me entregou um papel com seu número. Se precisar de ajuda, ou souber de algo, me liga. E, por favor, saia dessa vida enquanto ainda dá tempo. Na volta para casa, só conseguia pensar em quantas mulheres como eu tinham entrado em carros como o dele, e nunca mais voltaram. 2 semanas depois, vi o rosto de Augusto no jornal. Ele havia sido preso após uma denúncia anônima. Encontraram um porão na casa dele com provas ligando ao desaparecimento de pelo menos 5 mulheres. A reportagem não entrou em detalhes, mas uma imagem de fundo mostrava um recorte de jornal igual ao que Dona Ivone me mostrará. Aquela noite mudou minha vida. Não só pelo horror que quase vivi, mas pela segunda chance que recebi. Abandonei as ruas. Busquei ajuda em ONGs. Consegui um emprego como assistente administrativa. E mais tarde, descobri que Dona Ivone continua documentando o caso, enviando informações à polícia e jornalistas. Uma sentinela solitária, vigiando os monstros que se escondem sob rostos comuns. Às vezes ainda acordo no meio da noite com o olhar de Augusto na mente. Aquele silêncio,
Aquela promessa. Sei que existem outros como ele, dirigindo carros normais, com sorrisos educados e olhos vazios, procurando mulheres que ninguém vai procurar. Conto essa história para lembrar que, por trás de cada número de desaparecimento, há uma vida, uma história. E para alertar todas que, como eu um dia, arriscam suas vidas todas as noites nas esquinas escuras das nossas cidades. Confie no seu instinto. Ele pode ser a única coisa entre você e o fim. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Tudo começou quando eu tinha apenas 19 anos. Uma garota de Chiapas cheia de sonhos e a ingenuidade de quem cresceu em uma comunidade simples. Minha família sempre foi pobre. Somos 6 irmãos, e como a mais velha, sentia a responsabilidade de ajudar. Uma amiga me falou sobre oportunidades de trabalho no norte, perto da fronteira com os Estados Unidos. Disse que eu poderia ganhar, em um mês, o que minha família inteira levava um ano para juntar, trabalhando nas plantações. A proposta era ser garçonete em um restaurante de luxo. Peguei um ônibus, e após 3 dias de viagem, cheguei a Ciudad Juárez. Na rodoviária, um homem chamado Miguel me esperava. Era alto, de aparência respeitável, dirigia um carro grande e escuro. Durante o trajeto, disse que o restaurante havia fechado, mas que tinha algo ainda melhor para mim. Chegamos a uma casa grande nos arredores da cidade. Havia outras 5 garotas lá, todas jovens como eu, vindas de diferentes regiões do México. Uma mulher chamada Verônica nos recebeu, elegante, coberta de joias, mas com um olhar frio. Vocês trabalharão para clientes especiais, disse. Homens influentes que pagavam muito por companhia feminina. Quando percebi o real significado daquilo, tentei sair. A porta estava trancada. Miguel apareceu com uma pistola e disse, calmamente, você nos deve pelo transporte, hospedagem e alimentação. São 5.000 pesos. Pode pagar agora ou trabalhar para quitar. Eu não tinha nem 50 no bolso. Naquela noite, tiraram fotos minhas com roupas que mal cobriam meu corpo. 2 dias depois, chegou o primeiro cliente, um americano de meia idade. Verônica disse que ele pagou 1.000. Apenas 50 foram descontados da minha suposta dívida. O resto, roupas, maquiagem, comida, proteção. Chorei por semanas. Tentei fugir 2 vezes. Na primeira, me pegaram ainda no bairro. Na segunda, alcancei a delegacia, mas o policial fez uma ligação. 1 hora depois, me mandaram calar a boca. Foi aí que entendi. Estavam todos envolvidos. Aquela casa era só uma entre muitas. Um esquema que envolvia políticos, policiais, empresários e, principalmente, cartéis. Conheci meninas que desapareceram sem explicação. Diziam que haviam sido transferidas, mas sabíamos a verdade. Uma noite, Helena, uma das veteranas, me alertou. Se te chamarem para uma festa numa fazenda, finja estar doente. Quebre o braço, qualquer coisa, mas não vá. 3 dias depois, ela foi levada. Nunca mais voltou. Meses depois, planejei minha fuga. Conquistei a confiança de um motorista. Aproveitei uma operação policial no bairro vizinho e escapei escondida no porta-malas de um carro. Ele me deixou na rodoviária com um aviso: nunca volte. Nunca use seu nome verdadeiro. Hoje, vivo em Belize com outra identidade. Trabalho como camareira. Ganho pouco, mas cada centavo é meu. Ainda acordo gritando. Evito redes sociais, câmeras, policiais. O medo nunca me deixou. Recentemente, vi na TV uma matéria sobre Juárez. Mostrava políticos sorrindo, inaugurando obras. Reconheci 2 deles. Eram meus clientes. Um gostava de machucar. O outro filmava. Agora são figuras públicas, respeitadas. Falar a verdade não adianta. Conheci o jornalista que tentou. Conheci a policial feminista que investigou. Nenhum deles sobreviveu. O silêncio é a única coisa que ainda me mantém viva.
Meu nome não importa. Ou talvez importe até demais. Nomes carregam poder. Mas o meu já foi sussurrado em tantos quartos escuros que perdeu qualquer significado. O que vou contar não é fácil. Não é bonito. Não é como nos filmes onde a prostituta tem um coração de ouro e encontra um cliente disposto a salvá-la. A realidade é muito mais fria, muito mais sombria. Cresci em Itaquera, na periferia de São Paulo. Minha mãe trabalhava em 2 casas de família para sustentar a mim e meus 2 irmãos mais novos. Meu pai, ele só existia nas histórias que ela contava. Aos 16, larguei a escola. Aos 17, saí de casa depois de uma briga com o novo namorado da minha mãe. Ele tinha mãos pesadas e olhos que me perseguiam pelos cômodos. Trabalhei como garçonete, faxineira, vendedora, até conhecer a Marcela. Alta, cabelos tingidos de loiro, unhas impecáveis, roupas de grife. Ela me ofereceu um trabalho que, em uma noite, pagaria o que eu ganhava em um mês inteiro. Disse que eu era bonita demais para perder minha juventude limpando o chão dos outros. Eu tinha 19 anos, um aluguel atrasado e sonhos maiores que meu saldo bancário. A primeira vez foi num hotel na Avenida Paulista. Lembro do cheiro dos lençóis limpos, misturado com o perfume caro que a Marcela me emprestou. O cliente era um empresário de meia idade. Foi educado. Pagou bem. Eu chorei no chuveiro depois que ele saiu, mas paguei o aluguel no dia seguinte. Depois disso, Marcela me apresentou ao Roberto. Ele não era cliente. Era quem administrava as garotas. Alto, sempre bem vestido, sorriso fácil. No começo, parecia protetor. Depois, entendi que era só um predador disfarçado de cavaleiro. Você tem potencial para clientes especiais, ele disse, me mostrando fotos de apartamentos luxuosos. Homens que pagam muito mais, mas exigem sigilo absoluto. Foi assim que entrei no circuito das festas privadas. Eventos em mansões afastadas, coberturas luxuosas, fazendas no meio do nada. Locais onde homens poderosos se reuniam e queriam companhia. O dinheiro era ótimo. Os riscos, eu ainda não compreendia. Março de 2018. Uma mansão em Alphaville. Carros importados na entrada. Seguranças com ponto no ouvido. Mulheres como eu chegando em vans com vidros escurecidos. Éramos umas 15, para uma festa com mais de 30 homens. O salão principal tinha esculturas de gelo, garçons de luvas brancas, música ambiente. Parecia um evento corporativo, exceto pelo fato de que nós éramos a verdadeira atração. Foi naquela noite que conheci ele. Não direi seu nome, mas seu rosto vive aparecendo em revistas de negócio e ao lado de políticos influentes. Cabelos grisalhos nas têmporas, ternos sob medida, aliança de casamento que ele nem se dava ao trabalho de esconder. Você é nova aqui, disse, sem soar como pergunta. Seus olhos me analisavam como se eu fosse um investimento. Vamos conversar em particular. O quarto tinha vista para os jardins iluminados. Na mesa de cabeceira, um porta-retratos virado para baixo. Notei. Ele também. Curiosidade pode ser perigosa nesse meio, disse, enquanto servia 2 taças de champanhe. Aceitei. Esse foi meu erro. O que aconteceu depois veio em flashes. A bebida tinha mais do que álcool. Lembro de vozes, risos, mãos. Mais de um homem. Uma câmera. Dor. Acordei sozinha. O sol nascia. Meu corpo doía. Marcas nos pulsos. No espelho do banheiro, uma mensagem escrita com batom. Bem-vinda à família. Tentei sair. A porta estava trancada. Roberto apareceu horas depois. Você fez sucesso ontem, disse, deixando um envelope grosso sobre a cama. Eles querem exclusividade com você. O que aconteceu? Quem eram aqueles homens? Ele sorriu, mas os olhos estavam frios. Gente importante, capaz de fazer ou destruir carreiras. A sua, por exemplo. Foi então que ele mostrou o vídeo no celular. Imagens minhas. Inconsciente. Violada. Meu estômago se revirou. Isso fica conosco.
só para garantir sua discrição. Entendi perfeitamente. Eu não era mais só uma garota de programa. Era uma prisioneira. Nos meses seguintes, fui levada a mais eventos especiais. Aprendi a perceber os sinais. Bebidas já servidas, homens de óculos escuros mesmo em ambientes fechados, portas discretamente trancadas. Conheci outras garotas na mesma situação. Tínhamos códigos, sinais silenciosos. Algumas sumiam do nada. Diziam que tinham ido para a Europa. Ninguém acreditava. Larissa foi uma delas. Loira, 22 anos, estudante de direito. Entrou nesse mundo para pagar a faculdade. Ficamos próximas. Ela começou a anotar nomes, tirar fotos escondidas. Uma noite, depois de um evento no iate, me mandou uma mensagem. Consegui provas. Amanhã vou à polícia. Podemos sair dessa. Foi a última vez que tive notícias dela. 3 dias depois, um jornal local noticiou o corpo de uma jovem encontrado na represa Billings. Sem identificação. Roberto fez questão de me mostrar a matéria. Acidentes acontecem com quem nada contra a corrente, disse, como se comentasse sobre o tempo. Por um ano inteiro, vivi esse pesadelo. Sorria para clientes, fingindo prazer. Recebia dinheiro. Por dentro, estava morta. Comecei a planejar minha fuga. Escondia pequenas quantias onde Roberto não procuraria. Memorizava rostos, nomes, endereços. Criei um e-mail anônimo e documentei tudo, sem deixar rastros. Minha chance veio numa casa de praia no Guarujá. Um juiz aposentado, cliente regular, bebeu demais e esqueceu sua pasta de documentos aberta. Entre os papéis, havia foto de outras garotas. Algumas que conheci, outras que sumiram. E uma lista, nomes, datas, valores. Usei o celular dele enquanto dormia. Fotografei tudo. Enviei para o meu e-mail secreto. No dia seguinte, fingi estar passando mal. Roberto mandou um motorista me levar de volta para São Paulo. No caminho, pedi para parar num posto. No banheiro, troquei de roupa, coloquei uma peruca escondida na bolsa e fugi pelos fundos. Peguei 3 ônibus diferentes até a rodoviária. Comprei uma passagem para o Nordeste com o dinheiro que escondi dentro de um absorvente. Um lugar onde homem nenhum pensaria em procurar. Isso foi há 5 anos. Mudei de nome, de cidade, de vida. Hoje sou caixa de supermercado. Moro num pequeno apartamento. Tenho um gato. Uma vida simples, anônima. Mas as sombras daquele tempo ainda me seguem. Acordo gritando às vezes. Não suporto o toque de estranhos. Tenho pânico de hotéis. Sempre olho por cima do ombro. As evidências que coletei e enviei para 3 jornalistas investigativos. Um foi demitido misteriosamente. Outro sofreu um assalto. Só o computador foi levado. O terceiro publicou uma matéria pequena, abafada por processos de difamação. Soube que Roberto agora tem uma agência de modelos. Seu Instagram mostra fotos com celebridades, empresários, políticos. Os mesmos rostos que vi nas festas. Os mesmos predadores. Agora mais poderosos. Outro dia recebi um envelope. Sem remetente. Dentro, apenas uma foto. A fachada do prédio onde moro. Sem nenhuma mensagem. Não precisava. O recado estava dado. Mudei de novo. Recomecei. De novo. Escrevo isso como um testemunho. Como prova de que existi. Caso um dia eu desapareça também. Como um alerta para outras meninas. Que, como eu, podem cair na ilusão do dinheiro fácil. Existe um submundo que poucos enxergam. Um lugar onde homens poderosos compram não só corpos, mas o direito de fazer o que quiserem com eles. Um sistema que se protege, que silencia vítimas, que transforma pessoas em mercadoria descartável. Não sou a única. Há milhares como eu. Algumas ainda presas. Outras que escaparam, mas carregam cicatrizes invisíveis. E muitas, que nunca tiveram a chance de contar sua história. Sempre que vejo a notícia de uma garota de programa encontrada morta, sei que podia ser eu. Sei que, na maioria das vezes,
Não foi um cliente violento. Foi o sistema, a rede, a estrutura que sustenta tudo isso. E o mais aterrorizante, os monstros. Não têm cara de monstro. Usam ternos. Estão nas capas de revista. Têm esposas e filhos. Falam sobre ética e família. O verdadeiro terror não está nos filmes ou nas lendas urbanas. Está nos quartos de hotel de luxo, nas mansões afastadas, nos iates longe da costa. Está nos olhos de quem sabe que pode comprar o silêncio. Enquanto você ouve isso, em algum lugar, uma jovem está conhecendo alguém como a Marcela. Está ouvindo promessas e prestes a entrar no mesmo pesadelo. Esse é o verdadeiro terror. E o pior, poucos acreditariam, mesmo que eu gritasse a verdade com toda a força que me resta.